Olá, gente! Mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre confucionismo. Talvez você já ouviu falar sobre Confúcio, talvez você já ouviu falar sobre confucionismo, mas afinal de contas, o que é confucionismo? Confucionismo é uma religião, confucionismo é uma filosofia, afinal de contas, o que é confucionismo? Então hoje é sobre isso que o vídeo nós vamos estar tratando e, claro, eu não poderia deixar, de passar batido, Um grande beijo e um grande abraço a todos vocês que assistem os vídeos. Eu sei que não é muita gente, mas os que assistem, eu tenho certeza que assistem de coração, tá? De bom grado. E outra coisa, esse vídeo aqui é para te deixar informado, é para te deixar antenado. Claro que você não vai saber tudo aprofundadamente, senão você teria que fazer uma faculdade, sobre religiões orientais, e eu creio que não é possível na correria do seu dia a dia. Mas esse vídeo é basicamente para você poder sentar com seus amigos e poder dialogar sobre o que é confucionismo. Então vou passar aqui os pontos principais do confucionismo, tá certo? Então vamos lá. Confúcio nasceu por volta de 551 a.C., aproximadamente, Seu nome original era Kongkyu. Só mais tarde ele foi batizado como Mestre Kong. Como professor, viajou por todo o Império Chinês, onde, regressando de Kung Fu, morreu em 479 a.C. Seus ensinamentos, fragmentados, sobreviveram e foram ditados e transmitidos oralmente por seus discípulos. Depois, posteriormente, fizeram um livro chamado Os Anacletos, que na verdade eram os ensinamentos de Confúcio junto com os ensinamentos dos seus discípulos. Então temos os Anacletos, o escrito do confucionismo. Confúcio foi um dos primeiros pensadores a explorar sistematicamente a noção da bondade, questionando se a superioridade moral é um privilégio divino ou um elemento inerente à humanidade, que pode ser cultivado, ou seja, o senso superior moral vem do divino, ou nós cultivamos esse senso para fazer o bem. Então, basicamente, era o seguinte: Confúcio foi o primeiro pensador a começar a explorar a noção de bondade. Ou seja, a bondade vem de Deus para a gente, ou Deus imputa a bondade na gente e a gente melhora, A gente explora essa capacidade de bondade. Para Confúcio, funcionava dessa maneira. A bondade primordial vinha do ser supremo, de Deus. Ele implantava esse senso, essa conduta moral, essa conduta boa na gente, mas era a gente que decidia fazer o bem ou não, e não outras forças que agem, extrafisicamente. Nós vamos falar um pouquinho disso mais na frente. Os governantes da época da dinastia Zhou, que era a época que Confúcio vivia, acreditavam que a sua autoridade vinha diretamente dos deuses e que a qualidade de benevolência, que é o famoso Ren, que era o ponto principal que Confúcio abordava, o tal do Ren, que é a benevolência, era um atributo das classes dominantes. Então as classes superiores, os príncipes, os sacerdotes, achavam que a autoridade divina, esse reino, essa benevolência, era só dado a essas classes dominantes, essas classes superiores. Uma coisa que Confúcio batia e dizia: não, todos têm que achar o seu lugar na sociedade. O príncipe deve exercer um papel de príncipe, mas ele tem que ser bom. Um plebeu, ele exerce o seu papel na sociedade, mas ele também tem a capacidade de ser bom. Então Confúcio abordava essas questões. Confúcio considerava o céu como fonte primordial, mas argumentava que as bênçãos celestiais estavam abertas a todos, e não às classes dominantes, reis, príncipes, o que eu acabei de falar. Os Anacletos, os ensinamentos de Confúcio junto com seus discípulos, ensinam que todo homem deve conquistar o reino, a benevolência para o seu bem próprio. Então você percebe que o ponto principal, a ideia principal de Confúcio é explorar essa bondade que está dentro do coração humano. Porque para Confúcio era o homem que fazia o bem. O homem, se ele quisesse, ele explorava essa noção de bondade. Mas onde é que veio essa noção de bondade? Confúcio falava: não, veio de Deus. Deus botou essa noção de bondade no homem. Mas é o homem que decide fazer o bem e fazer o mal. Essa noção, o ponto principal de Confúcio, ele chamava de Ren, que o homem deveria exercitar o Ren. O que é o Ren? É a benevolência, é a bondade, é a caridade. O homem deveria exercitar. Esse é um dos pontos principais dos Anacletos. E como eu tinha falado antes,
as classes dominantes, os nobres, os príncipes, achavam que só eles detinham o reino. E Confúcio dizia que não. Confúcio dizia que todos, tá? Tanto as partes altas como as partes baixas, né? Os pobres, os médios, os ricos, todos deveriam exercitar o reino, todos deveriam exercitar a benevolência. A benevolência não era algo dado dos deuses exclusivo para as classes dominantes, mas era algo dado para qualquer um, e qualquer um poderia exercitar a bondade para o seu próprio bem, o que ele chamava de reino, né? A benevolência. As regras para atingir o reino, segundo Confúcio, era: não devemos ver, ouvir, dizer ou fazer nada impróprio. Confúcio não se preocupava somente com o autoconhecimento, mas de uma forma apropriada a todos se comportarem como uma grande família. Então você vê que Confúcio aborda muito, você vai ver mais para frente, né, muitas questões como lealdade, fidelidade, honra, é muito abordado no confucionismo. E preste atenção que até agora nós estamos falando sobre uma filosofia de vida. Mas por que o confucionismo vai entrar tanto como filosofia quanto religião? A gente vai ver a seguir. Confúcio dizia que o homem de virtude aceita e entende o seu lugar na ordem social e utiliza sua virtude para desempenhar o papel que lhe foi designado, ao invés de tentar transcendê-lo. Ou seja, o príncipe, ele deve aceitar que é príncipe e deve desempenhar o papel de príncipe, porque ele aceitou e compreendeu o seu papel na sociedade. Um guarda, um militar, ele deve aceitar o seu papel de guarda, de militar, para exercer o seu papel de melhor maneira possível. Por quê? Porque ele é um guarda, ele aceitou e compreendeu o seu papel na sociedade. O mercador, ele deve entender o seu papel na sociedade e exercê-lo de melhor maneira possível, e não tentar ser aquilo que ela não vai ser, não tentar ser aquilo que ela não foi posta para ser. Então, quando a pessoa reconhece o seu papel na sociedade e desempenha ele de maneira apropriada, ele desenvolve assim o seu autoconhecimento, sempre com o ponto principal, que é o reino, a benevolência. Atributos de um governante sábio. O que Confúcio achava? Segundo Confúcio, os governantes não deveriam exercer o seu poder de forma arbitrária e injusta, mas deveriam liderar pelo exemplo, que é tratar as pessoas com generosidade e bondade. Isso estimularia a virtude e a lealdade e o bom comportamento de todos. Deveria tratar com o reino, né? Um governante deveria liderar pela prática do reino, pela prática da benevolência. Sem isso, ele pode perder o mandato dos céus em diversos aspectos. Para Confúcio, o governante era o eixo estável a qual gira a atividade do reino. Então, para Confúcio, o governante deveria dar exemplo, né? Que era governar através do reino. Porque se ele governasse através do reino, ele desse esse exemplo, todos do reino iriam se inspirar nesse governante, tá? E também iriam praticar o reino, a benevolência. Nosso governante é justo, então nós devemos também praticar a benevolência, nós devemos também ser justos. Para Confúcio, o governante que não praticasse a benevolência, ele estaria, né, assumindo o lugar de governante, mas ele não teria as bênçãos dos céus em cima dele. Se ele não praticasse o reino, é como se ele estivesse ali apenas por um mandato, mas não tivesse a autoridade dos céus para estar ali. E isso implicava em uma série de fatores, tá? Como praga, misérias, fome, perdas de batalha, perda de guerra. Se ele não exercitasse o reino, a benevolência, as bênçãos dos céus não estaria sobre esse imperador. Apesar dos seus ótimos conceitos morais, Confúcio acreditava que a superioridade moral não vinha dos deuses, dizia que isso vinha de traços inerentes do coração e da mente humana. É aquele negócio que eu falei, né? O reino tem que ser exercitado pelo homem. É como se Deus botasse uma fagulha de bondade no homem e o homem fizesse com que essa fagulha virasse uma chama. O homem deveria exercitar essa bondade. Era o homem que decidia fazer o bem e que decidia fazer o mal, e não os deuses que estimulariam o homem a fazer o bem. Deus já botou isso no coração do homem. Agora, fazer o bem depende do ser humano. Era isso que Confúcio pensava, né? Os rituais. Agora nós vamos entrar na parte dos rituais. E percebam que até agora nós falamos só de questões filosóficas. Mas por que o confucionismo ele pode ser tanto uma filosofia quanto
é considerado também uma religião? O confucionismo, gente, ele é considerado uma religião exclusivamente por causa dos seus rituais, beleza? Porque até agora a gente só viu questões éticas, questões morais, que se enquadram em questões filosóficas e não em questões religiosas. Mas por que o confucionismo é uma religião também? Exclusivamente por causa desses rituais, tá certo? A doação ao confucionismo como religião deve-se ao grande número de rituais cerimoniais que honram seus ancestrais. Como parte maior de lealdade e respeito entre a família e amigos, o confucionismo contém muito respeito aos ancestrais e um laço infindável, muito importante isso. O pai, quando morre, ou quando morrer, deve ser reverenciado pelo filho através de rituais. Até dentro de casa, muitos confucionistas adotam uma placa de madeira e acreditam, de certa forma, que o espírito do ancestral que partiu está lá até os dias de hoje. E o casamento confucionista, o noivo deve se curvar perante essa placa de madeira, representando os devidos respeitos aos seus antepassados. Então, percebam aí que é interessante, né? Essa ideia que o confucionismo adota, uma ideia de lealdade, uma ideia de fidelidade, uma ideia de laço que não se termina, uma ideia de um laço que é eterno. Né? Eles acreditavam que quando alguém da família morresse, né, o mais velho, o pai morresse da casa, eles faziam uma placa de madeira e acreditavam que o espírito, de certa forma, estaria naquela placa de madeira, estaria junto com eles por causa deste laço infindável que eles têm. E no casamento da religião confucionista, o noivo, quando fosse casar com a noiva, ele se ajoelhava, ele se inclinava como uma forma de reverência diante dessa placa, como se o seu pai, o seu familiar estivesse participando daquele momento junto com eles, que seria um momento de felicidade, um momento solene. Então, por isso que o confucionismo se enquadra aí em uma religião, por causa dos seus rituais. As últimas dinastias, como a Han, a Song e a Ming, reconheceram os valores e os ideais confucionistas em manter a ordem social, e o confucionismo tornou-se a religião oficial da China, o que causou forte repercussão na vida diária e no pensamento chinês até o século XX. O confucionismo de hoje mescla ideias de vários pensamentos atuais chineses e filosofias ocidentais. Embora ele tenha sido reconhecido por afirmar que os seres humanos são naturalmente bons, só precisam aprender a utilizar as suas virtudes e que essa bondade não se restringe às classes altas. Tá? Todos nós podemos praticar o bem. Para encerrar, temos aí alguns trechos dos Anacletos. Tenha a lealdade e a sinceridade como princípios fundamentais. A natureza dos homens é parecida, são seus hábitos que os afastam, os Anacletos. Então nós vemos aí que Confúcio ele explorava bastante a noção de bondade. Ponto principal de Confúcio, dos seus ensinamentos nos Anacletos, era o Ren, não se esqueça disso, a benevolência, que o homem tinha a sua capacidade em si de fazer o bem. Se o homem quisesse, ele conseguiria exercer o bem cada vez mais. Os governantes deveriam praticar, dando exemplo, usando o Ren, que é benevolência, assim os seus súditos aprenderiam também a usar o Ren. Tá? E o confucionismo é conhecido como uma religião, se enquadra em uma religião também ao culto aos ancestrais. Então não se esqueçam disso. O confucionismo, né, pode ser tanto uma filosofia de vida quanto uma religião. Até porque quando você vai estudar filosofia, lá na frente eu penso em fazer um quadro só sobre filosofia, a gente pode voltar a estudar o Confúcio mais à frente, né? O confucionismo mais à frente. Por quê? Porque se enquadra tanto com uma filosofia, tanto quanto uma religião. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, gente, não é brincadeira, tá? Todas as vezes que vocês comentam, todas as vezes que vocês dão like no vídeo, que vocês assistem o vídeo, vocês me impulsionam a fazer cada dia mais vídeo pra vocês. Então, muito obrigado pelo carinho. Eu sei que o meu canal tem bastante gente inscrita, mas que assiste os vídeos, né? Os fiéis são pouco. Então, cara, de coração, se eu pudesse apertar a mão de vocês, abraçar a mão de vocês, eu faria isso com cada um de vocês, pode ter certeza. Muito obrigado pela consideração, muito obrigado pelo carinho. Temos muita coisa aí pra frente, vocês vão gostar do que vai vir aí pra frente. Então até o próximo vídeo e tchau, tchau.